Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui à nossa sala da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 6, vai ser ministrada aí no dia 9 de fevereiro de 2025, né? E o tema dessa lição é o filho é igual com o pai. O nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte: mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. O termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então nós iremos estudar hoje que o Senhor Jesus, ele é Deus, assim como o Pai é Deus. OK? Vendo aí a questão ainda cristológica e as heresias que surgiram no que diz respeito a essa doutrina e como essas heresias elas se apresentam nos dias de hoje. O texto áureo ele já nos diz algo interessante, que diz assim: do filho diz, do filho. O que é que se diz do filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Então aqui o filho é chamado de Deus. Em João, que é a nossa leitura bíblica em classe, João capítulo 10, versículos 30 ao versículo de número 38, nos diz assim: eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejaremos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Te fazes Deus a ti mesmo. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele era Deus, e os judeus eles conseguiram, aí entender essa fala do Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus, versículo 34: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço... Daqui para o nosso próximo slide, vamos ver agora a introdução da nossa aula. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não é o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. E nós veremos isso no decorrer dessa aula, porque que isso é uma contradição. Dizer que Jesus é Filho de Deus, mas não é Deus, dentro do contexto bíblico, analisando também a palavra filho e a amplitude que essa palavra tem no Antigo Testamento, tá? E no Novo Testamento. O exemplo clássico disto é visto em Ario e mantido hoje pelas testemunhas de Jeová. Isso se resolve e evita toda a confusão quando se descobre que filho, quando se refere a Jesus, é um título e não uma descendência. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus, a Bíblia está falando de um título de Jesus, ok? Passando aqui, nós vamos já para nosso primeiro ponto da lição, que fala sobre a doutrina bíblica da relação do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. No caso, a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Vamos lá, primeiro subponto, a ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o pai. Então, a primeira coisa que nós devemos entender, o conceito de filho
filho no pensamento judaico implica igualdade com o pai. Quando Jesus utilizou o termo dizendo que ele era filho de Deus, Jesus estava passando a mensagem para os seus ouvintes de que ele era igual ao Pai. Mateus capítulo 23, versículo 39 ao 31, 29 ao 31, diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos, o que eles diziam, se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Ok? Aqui nós estamos mostrando que no pensamento judaico o conceito de filho implica em igualdade com o pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, no Salmo de número 8, verso 4, que diz assim: Quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Esse paralelismo é sinônimo, em que o poeta diz algo na primeira linha ali, quem é o homem mortal para que dele te lembre, e em seguida ele repete esse mesmo pensamento em outras palavras. Então aqui no Salmo de número 8, verso 4, nós estamos vendo que filho ali diz respeito à identidade de natureza, ok? Agora nós vamos aqui para um outro exemplo, que é Mateus capítulo 23, versículo 31, que diz assim: Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Já aqui nesse nosso próximo slide diz assim: na língua hebraica, o termo filho, além do sentido usual, que é a questão de descendência, né, é usado para representar, primeiro, um grupo. Então, às vezes, esse termo, essa palavra filho, às vezes, ele é usado para representar um grupo de pessoas. Por exemplo, filhos de Israel, filhos de Sião. Estão representando ali as pessoas que são descendentes de Israel, que fazem parte do povo da aliança. Ali também nós temos em Ezequiel capítulo 23, versículo 15, o termo filhos de Babilônia. Além disso, pode ser também usado para representar gênero. Filho do homem pode ser usado para representar o gênero humano, como por exemplo no Salmo 8, verso 4, que nós já tivemos a oportunidade de estar vendo aqui, né? E em terceiro, nós também podemos perceber que essa palavra filho, ela pode ser usada para representar uma classe, como por exemplo, os filhos dos profetas. Então, na língua hebraica, o termo filho pode ser usado para representar, além do sentido usual, um grupo de pessoas, um gênero de pessoa e uma classe de pessoas. E aí nós temos os exemplos com os textos bíblicos para você estar conferindo aí. Nosso segundo subponto fala sobre o significado teológico. Esse termo filho de Deus indica igualdade de natureza, ou seja, a mesma substância. O filho, ele possui a mesma natureza divina do Pai, possui uma igualdade de substância do Pai.
a expressão Filho de Deus aplicada a Jesus tem um sentido diferente de quando se aplica a nós, porque nós temos tal posição, porque nós fomos adotados e não se trata de uma questão de substância ou essência. Nós não possuímos a mesma substância ou essência de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus por causa de uma promessa que está na Bíblia, em João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, que diz que todos aqueles que receberem ao Senhor Jesus, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, naqueles que creem no seu nome. Então, quando essa expressão Filho de Deus é aplicada a nós, cristãos, crentes, servos do Senhor, é totalmente diferente quando essa expressão é aplicada a Jesus, porque nós somos filhos de Deus por adoção. Já quando se trata de Jesus, isso aí é um título do nosso Senhor, para expressar que o Senhor Jesus, ele é igual no que diz respeito à natureza com Deus e possuidor da mesma substância do Pai. Substância ou essência, não é? Deus nos concedeu essa posição pelo mérito da obra redentora de Cristo no Calvário, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então nós somos filhos por causa da obra redentora no Calvário que foi executada pelo Senhor Jesus. Quando ele declarou, o Senhor Jesus declarou em João capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu também, ele estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus está reafirmando a sua deidade, porque ele dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, os interlocutores de Jesus, aquelas pessoas que estavam ouvindo o seu discurso, que estavam ouvindo ali os seus ensinos, eles entenderam quando Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Eles entenderam que Jesus estava fazendo-se igual a Deus, porque Jesus realmente ele é igual a Deus, porque ele é Deus Todo-Poderoso, não é? A falaciosa teologia unitarista de Ario, defendida ainda hoje pelas testemunhas de Jeová, defende a ideia de que Jesus não é Deus, mas é o Filho de Deus, que como nós estamos vendo, nós podemos entender, porque isso é uma incoerência, né? Isso porque o Filho, no contexto cristológico, é título e não descendência. Além disso, o conceito de filho na filosofia judaica implica a igualdade com o Pai. Então, passando aqui, nós vamos ver agora que o Filho é Deus. Nós já vimos, né, inclusive, uma lição, a lição aqui de número 5. Você pode observar aí, lição de número 5. Nós já estudamos que o Filho é Deus. O Filho é Deus. Jesus é Deus. Nós já tivemos a oportunidade de estar vendo as características divinas do Senhor Jesus Cristo, as suas prerrogativas divinas. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Essa expressão revela a divindade de Cristo. O apóstolo João parece colocar no mesmo bojo os ateus e os que negam ser Jesus o Filho de Deus. Negar isso é o mesmo que chamar Deus de mentiroso, pois é o próprio Deus quem afirma essa verdade. Então, negar que Jesus é Filho de Deus, negar que Jesus é divino, negar que Jesus é Deus, negar que Jesus é possuidor da mesma natureza do Pai, a gente está aí, né, incorrendo em um pecado seríssimo
nós estamos negando a verdade das Escrituras, nós estamos chamando Deus de mentiroso, pois Deus afirma essa verdade, inclusive por vários momentos. No batismo, o Senhor Deus, o Pai, ele diz que Jesus é o Filho amado. Quando os apóstolos Pedro, Tiago e João estavam no monte, chamado Monte da Transfiguração, junto com o Senhor Jesus, o Pai também disse que Jesus era o seu Filho amado. Então aí o Pai deu testemunho disso. O próprio Deus disse que Jesus era o seu Filho. Em Nicéia, ou seja, no concílio de Nicéia, ficou definido que o Filho é o gerado não feito. Essa informação é importante porque explica que gerado na eternidade não é sinônimo de originado, porque Jesus teve um começo. A geração eterna não deve ser confundida com a geração na experiência humana, porque ela não é física, nem temporal ou histórica, nem envolve pai e mãe como acontece com os seres humanos, e nem depende da vontade de pai. Isso é algo, é algo inefável. A ideia envolve uma comunicação de essência divina do pai ao filho, ok? A Bíblia ensina que Jesus já era filho antes de vir ao mundo. Por exemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, é um texto interessante. A Bíblia diz que um filho se nos deu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Além disso, Lucas 1,35 também é interessante porque o anjo ali dá a notícia para Maria e diz que ele já é o Filho de Deus. Além disso, a Escritura é clara em afirmar que Jesus é o Filho do Pai. Isso mostra que a filiação não começou na sua encarnação, como as pessoas dizem, Algumas pessoas dizem que o Senhor Jesus ele se tornou divino no seu batismo, que o Senhor Jesus ele se tornou o Messias no seu batismo, quando o Espírito veio sobre ele no batismo e coisas assim do tipo. Mas vários textos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostram que o Senhor Jesus já era filho antes da sua encarnação. Lição essa que nós já tivemos aqui o prazer de estar estudando aqui nas nossas pré-aulas. Nosso segundo ponto aqui da nossa lição fala sobre a heresia do subordinacionismo. Então agora aqui nesse nosso segundo ponto nós vamos ver aí a heresia do subordinacionismo. Já indo aqui para o nosso primeiro ponto, nós vamos ver a questão do pai da igreja chamado Orígenes. O subordinacionismo é toda a doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário ou menos divino do que o pai. Então, toda a doutrina que diz que o filho é subordinado ao pai, ou que o filho é um Deus secundário, ou que o filho ele é menos divino do que o pai, essa doutrina é chamada de subordinacionismo. Os principais representantes dessa heresia são os monarquianistas dinâmicos, ou adocionistas, que nós já estudamos aqui, e os arianistas. O arianismo ele ensinava que Deus se tornou pai quando criou o filho. Nesse caso, considerando Jesus aí, como nós inclusive já vimos aqui em algumas aulas, simplesmente como uma criatura, a primeira criatura de Deus. Eles se negavam esse pensamento, essa linha de interpretação, se negava
a reconhecer a deidade do Filho, ou seja, a divindade do Filho e a sua consubstancialidade com o Pai, reduzindo-o à condição de uma mera criatura. Então, no pensamento diário de seus seguidores, Jesus não passava de uma criatura. E como criatura, Jesus não era digno de ser adorado. E aí nós já vemos que pega embate com vários textos bíblicos, onde mostra que Jesus ele foi adorado, que as pessoas adoraram a Jesus, se prostraram diante dele para o adorar, e ele permitiu que essas pessoas adorassem a ele. Inclusive nos céus é cantada uma canção ao Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, há um problema muito grande em dizer que Jesus é uma criatura, não somente porque a Bíblia mostra adoração a Jesus, honra a Jesus, louvor a Jesus, mas também, se Jesus for uma criatura, nossa salvação depende de uma criatura, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Então, o arianismo aí, ele pega problemas em várias questões teológicas sérias. E nós estamos vendo como se deu essa questão aí do arianismo. Então, olha só, segundo os seus críticos, no caso de Orígenes, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista. O Filho era subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. Mas a Bíblia revela igualdade das três pessoas divinas. Segundo os críticos de Orígenes, ele ensinava que o poder do Pai é maior do que o poder do Filho e do Espírito Santo. E o poder do Filho é maior do que o poder do Espírito Santo. Isso está numa carta endereçada a Mena, patriarca de Constantinopla. Essa informação aparece numa epístola de Jerônimo de Avito. Aí, informações importantes a respeito dos escritos de Orígenes. No período pré-niceno, ou seja, antes de Nicéia, o subordinacionismo foi, nos séculos II e III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que acabou negando a divindade absoluta de Jesus. Então, o subordinacionismo, ele tentava ali preservar o monoteísmo, que é bíblico, que nós cremos em um Deus só, mas ele acabou colocando Jesus, assim podemos dizer, de segunda categoria, negando a divindade de Jesus, negando os atributos divinos de Jesus, e esse foi o seu grande erro. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Isso porque eles viam pai e filho na questão como nós vemos aqui na questão humana, de questão de geração. E não é isso que a Bíblia mostra no que diz respeito ao Pai e Filho. Filho de Deus, como nós vimos, é apenas um título para o Senhor Jesus. E isso eles faziam com base numa exegese ruim, numa interpretação fora de contexto, e é assim que nascem as heresias. Exegese ruim e interpretação de textos fora de contextos ou sem considerar o seu contexto. Métodos usados pelos subordinacionistas. Eles pensavam as escrituras aqui e ali, e se utilizando de passagens do Novo Testamento, que apresentavam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as passagens que afirmam ser Jesus Deus igual ao Pai. Então eles faziam seleção de textos bíblicos, selecionavam os textos que se encaixavam no seu pensamento, utilizavam esses textos que se encaixavam no seu pensamento e descartavam todos os outros textos que não se encaixavam no seu pensamento. Então, eles faziam essa seleção de textos bíblicos, eles descartavam os textos que mostravam claramente a divindade de Jesus e eles utilizavam somente aqueles textos que davam assim mais ênfase à natureza humana do Senhor Jesus Cristo. O
que no nosso terceiro e último ponto nós veremos como o subordinacionismo ele se apresenta nos dias de hoje. No contexto islâmico, o islamismo não considera Jesus como o Filho de Deus, mas como Messias e um profeta, e coloca Maomé acima dele. Ou seja, nessa religião, eles consideram Jesus como Messias, consideram Jesus como profeta, porém, um profeta menor do que Maomé. Não consideram nem como o maior profeta. Jesus é um profeta, mas é um profeta menor do que Maomé. Nenhum cristão que estuda a Bíblia, que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática de vida, nenhum desse cristão ele vai ter dificuldade de detectar o erro dessa doutrina. Nenhum cristão vai ter dificuldade disso, de verificar o erro dessa doutrina, o erro desse ensinamento e refutá-lo de acordo com a Bíblia, de acordo com passagens bíblicas sólidas, diretas, não sendo fora de contexto, como aí as seitas usam. As seitas usam passagens isoladas, fora do seu contexto, para provar que o seu pensamento está certo. Passando aqui para o nosso próximo slide, os muçulmanos rejeitam essa doutrina e consideram como blasfêmia a ideia de Deus gerar um filho numa mulher dentro do padrão de reprodução humana, ok? Eles consideram isso uma blasfêmia. Deus, por exemplo, ter relações sexuais com uma mulher. Eles consideram isso uma blasfêmia, porque eles veem a geração de Jesus como padrão normal. Eles não consideram que aquele foi um ato sobrenatural, que Jesus ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. É claro que qualquer cristão rejeita também essa caricatura que o islamismo criou do referido termo Filho de Deus. Então, o nosso segundo subponto fala sobre o movimento das testemunhas de Jeová. O sistema das testemunhas de Jeová também emprega conceitos inadequados, porque afirma que ser filho de Deus não é a mesma coisa que ser Deus. As testemunhas de Jeová, seguindo a cartilha de sua religião, costumam perguntar: você é seu pai? Então eles observam essa questão de filho de Deus somente do aspecto humano, ok? Então geralmente quando a gente diz isso, eles perguntam: mas você é seu pai? Ou seu filho? É óbvio que a resposta vai ser negativa. Assim eles concluem: se você não é seu pai, logo o pai não pode ser o filho e o filho não pode ser o pai. Só que aí nós não estamos falando de questão de separação das pessoas divinas, ok? Nós temos que entender que o Filho é divino, o Pai é divino, o Espírito Santo é divino. É assim que a igreja sempre acreditou. Essa é a ortodoxia cristã da igreja. Essa analogia é falaciosa porque a ortodoxia cristã não ensina que o pai e o filho são uma mesma pessoa. São pessoas distintas, mas são o mesmo Deus. A ortodoxia cristã ensina que o pai e o filho são pessoas distintas, mas são o mesmo Deus, ok? Também porque emprega o conceito bíblico de filho fora do contexto, para se ajustar àquilo que as testemunhas de Jeová acreditam. Todos precisam saber que filho é título exclusivo de Jesus, assim como o pai é um título exclusivo de Deus. Filho é um título exclusivo de Jesus. A palavra filho jamais vai ser aplicada ao Pai, a palavra filho jamais vai ser aplicada ao Espírito Santo. Bem como a palavra pai, dentro desse contexto, jamais vai ser aplicada ao Filho, jamais vai ser aplicada ao Espírito Santo. A palavra pai vai ser aplicada somente à primeira pessoa da Trindade. Há uma passagem bíblica que o termo pai é aplicado a Jesus para mostrar sua eternidade, que é lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6,
que vai dizer que Jesus é o Pai da eternidade, ok? É um dos únicos momentos em que a palavra Pai é aplicada a Jesus e para mostrar um dos seus atributos divinos. Passando aqui para o próximo slide, eles assumem publicamente suas ideias subordinacionistas dos artigos unitaristas, que são as testemunhas de Jeová, no caso, que era trinitariano na sua origem. Charles Russell, fundador do movimento, ele era trinitariano, acreditava na Trindade, ok? No início aí da sua fé. O fundador desse movimento, Charles Russell, que é o fundador das Testemunhas de Jeová, ele só começou a argumentar contra a personalidade do Espírito Santo e atacar o trinitarianismo, adotando a crença de Ário em 1882. Em 1877, antes dele começar a defender aí essa heresia de Ário, ele defende o ponto de vista trinitariano do Espírito Santo como uma pessoa e ataca os cristadelfianos por desviarem disso. Olha que interessante. O fundador das Testemunhas de Jeová, em 1877, ele defende o trinitarianismo, ele defende a personalidade do Espírito Santo e ele ataca um grupo de pessoas que ensinavam o contrário disso. Olha que coisa interessante, não é? O movimento cristadelfiano, palavra grega que significa irmão de Cristo, foi fundado por John Thomas e recebeu esse nome em 1864. Os cristadelfianos negam a Trindade, a personalidade do Espírito Santo e a doutrina do sofrimento eterno. Sua cristologia é a mesma das Testemunhas de Jeová e opõe-se à ortodoxia cristã. Então, o fundador das Testemunhas de Jeová, no início, em 1877, combateu esse movimento, mas um tempo depois acabou adotando as suas práticas. Então, veja que situação constrangedora. Fica claro e com sólidos fundamentos bíblicos de que a falácia da teologia unitarista de Ário, defendida ainda hoje pelos subordinacionistas, de que Jesus não é Deus, mas Filho de Deus, não tem sustentação bíblica e teológica alguma. Nem na história da igreja consegue-se fundamentar essa doutrina falsa, essa heresia, porque essa ideia, essa heresia já foi condenada nos concílios da igreja e também por vários pais da igreja. O conceito de pai e filho na divindade não deve ser confundido com um processo de reprodução humano, como nós vimos que o islamismo faz, né? E nem no relacionamento pai-filho numa família entre os humanos, como Testemunhas de Jeová fazem. Então, quando o termo filho se refere a Jesus como Filho de Deus, significa a sua igualdade com o Pai, ou seja, que ambos são da mesma substância e da mesma essência, ou seja, ambos são Deus, ambos são Deus. Quando a gente fala que existe um só Deus, nós não estamos excluindo Jesus, nós também não estamos excluindo o Espírito Santo, porque na realidade há um só Deus mesmo, mas há três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver qual é a aplicação dessa nossa lição de hoje? Em toda a Sagrada Escritura, nós observamos a perfeita unidade na pluralidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa plena harmonia, igualdade de essência e autoridade entre as pessoas da Trindade é enfatizada no Novo Testamento, funcionando inclusive como modelo de comunhão para a igreja, na qual cada membro está ligado uns aos outros. E na nossa conclusão aqui da nossa aula, o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debates teológicos desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é
Jesus é o Filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.